Como fazer uma tortilha de farinha, que é um pãozinho bem simples que leva apenas 2 ingredientes e fica pronto muito rápido. Essa tortilha vai perfeita com receitas mexicanas como burritos e quesadillas, ou só para aquele café ou almoço rápido. Em uma bacia grande, adicione 2 xícaras de farinha e 1 colher de chá de sal. Misture os 2 ingredientes antes de adicionar 2 colheres de sopa de banha. Se você quiser, pode substituir a banha por alguma gordura vegetal, como margarina ou óleo de soja. Assim, você evita ingredientes de origem animal. Porém, usando banha, as tortilhas ficam mais flexíveis no final e não racham com facilidade quando forem enroladas. Desse jeito, elas ficam melhores para segurar os recheios. Usando banha, elas também acabam ficando um pouco mais saborosas. Comece misturando a banha com o garfo e depois com os dedos, de forma que toda a farinha seja incorporada com a banha. Quando terminar de misturar, já deve estar parecendo uma farofa um pouco mais molhada. E aí já está bom para colocar o último ingrediente, meia xícara de água morna. Novamente, comece misturando com o garfo até empelotar bem e depois é só sovar com as mãos até virar uma massa única e bem macia. Usando essa quantidade de água não é para sobrar nada de farinha na bacia, mas pode ser que a massa fique muito molhada. Nesse caso, polvilhe um pouco mais de farinha e volte a sovar até incorporar tudo. Sempre coloque bem pouca farinha por vez, porque se a massa ficar muito seca, não dá para adicionar mais água e a tortilha vai ficar quebradiça demais. Terminando de sovar, é só ajeitar em uma bola mais uniforme e aí guardar dentro da bacia tampada por pelo menos 20 minutos para relaxar bem o glúten. Após o descanso, antes de abrir a massa, vamos dividir em partes iguais. Essa massa rende 5 tortilhas grandes. Enrole em um formato de pão e corte as porções com a faca. Enrole cada porção em uma bola e enquanto você não trabalha com elas, deixe sempre guardadas no pote fechado para não ressecar. Para abrir, transforme cada porção de massa em um disco e passe farinha por cima dela e sobre a bancada. Com o rolo de macarrão, vá abrindo, tentando deixar a tortilha o mais redonda possível e pode também deixá-la bem fina. Fazendo essa receita várias vezes, você vai encontrar uma espessura de tortilha que fica melhor para os usos que você mais gosta. Como a massa fica bem resistente, pode abrir afinando bem que depois de fritar ela não rasga. Com a massa aberta, polvilhe um pouco mais de farinha por cima, pois vamos empilhar todas elas e assim elas não grudam uma na outra. Novamente, sempre deixe a massa coberta usando uma tampa ou um pano de cozinha limpo. Ao terminar de abrir, é só fritar. Esquente bem a sua maior frigideira ou chapa grande e comece colocando a massa estendendo bem. Não precisa passar nada na frigideira, nem farinha e nem óleo. A fritura é bem rápida. Mais ou menos 1 minuto por lado. É bem legal também, conforme ela vai fritando, vai formando essas bolhas com o ar que fica preso ali dentro e a tortilha vai crescendo. No momento que essas bolhas crescem bastante, é um bom sinal que já dá para virar a tortilha. Tenha bastante cuidado com essas bolhas, elas prendem um ar bem quente. Aí, se elas rasgarem por acidente, é bem fácil de se queimar. A tortilha não frita por igual por toda a sua superfície, por isso formam esses pontos mais escuros na massa, o que é normal. Pronto, isso aí, com a fritura pronta, é só guardar. Essa é uma massa como de qualquer pão, portanto, para preservar a maciez, tem que ficar em um local fechado. Só espere esfriar bem antes de tampar, para não formar água entre as tortilhas. Guardadas em um local fechado, elas duram por até 2 dias. Essas tortilhas são bem versáteis em qualquer refeição, por isso é interessante ter sempre algumas dessas em casa. Algo legal de fazer com elas são quesadillas, então de volta à frigideira. Coloque a panela em fogo alto e passe um pouco de óleo. Agora, coloque a tortilha e estenda bem. Em um dos seus lados, adicione um queijo da sua escolha, eu usei mussarela mesmo. Fica gostoso usando também algum tipo de frio, como presunto ou bacon. Eu coloquei lombo defumado. Após colocar o recheio, vire a outra metade da tortilha sobre ele e deixe fritando até o fundo dela dourar bem. Depois disso, é só virar e repetir a fritura para o outro lado. Como a massa fica bem fina, o queijo derrete bem fácil. Esse aqui é só um exemplo de recheio, que era o que tinha na minha geladeira. Pode inventar o que você quiser. Com ambos os lados fritos, tire da frigideira e para servir, divida em partes iguais, cortando em triângulos como se fosse uma pizza. As quesadilhas com essa massa ficam muito gostosas, ficam crocantes e bem finas. Como a massa expande ao meio formando aquelas bolhas de ar, dá um aspecto como se fossem várias massas ao mesmo tempo.
tipo uma massa folhada. Vale muito a pena, não deixem de fazer essa receita.